Bem, gente, então já vimos aí em sala, né, a matriz rotação no plano cartesiano ali 2D e tudo mais, é essa daqui. Cosseno de A, seno de A, menos seno de A e cosseno de A, onde A é o ângulo que você quer que seja feita a rotação naquele ângulo. Por exemplo, eu quero rotacionar a figura em 30 graus, então você coloca 30 no lugar de A em todo mundo aqui. E x e y são as coordenadas dos pontos ou do ponto que você quer rotacionar. Quando você aplica aqui a definição de multiplicação de matrizes, aí vai ficar para a nova coordenada x. Essa coordenada x aqui é do ponto rotacionado. Vai ficar cosseno de A vezes x mais seno de A vezes y. E a coordenada y, a nova coordenada y do ponto rotacionado vai ser menos seno de A vezes x mais cosseno de A vezes y. Aqui eu esqueci de ajustar, mas esse y aqui não é esse y aqui, tá? Esse y aqui é do ponto original. E aqui coordenada y, a nova coordenada y, do ponto aí transformado. Mas beleza. Voltando aqui, abrindo aqui o Spider, eu já deixei aqui no modo plots. Hoje a gente vai trabalhar aqui no plano cartesiano para ver essa transformação na prática, né? E vamos configurar aí essa parte do plano cartesiano. Eu vou utilizar aqui uma biblioteca chamada Pylab. Então você coloca assim, import Pylab, que é para a gente construir os nossos gráficos. E a Pylab, o modo como você plota pontos é o seguinte: você declara uma lista barra matriz. Então, por exemplo, x igual a 1 e y igual a 1. Então, você usa agora o pylab.plot e coloca simplesmente x e y. Então, aqui você importou uma biblioteca Pylab e aqui você chama um comando dela. Qual é o comando? O comando plot. E x e y são duas matrizes, duas listas. Aqui no Python a gente, na verdade, não chama exatamente de matriz, chama de lista. E ele vai fazer o gráfico aqui. Eu já selecionei aqui plots aqui embaixo, para exibir o gráfico aqui, o F5. Então, tá aí o gráfico. Ele não mostrou nada, que aqui eu tenho um ponto 1 e 1. Porque está no modo de linha, né? Então você tem que marcar dois pontos aqui para ele traçar a linha. Como é que a gente ajusta isso? Eu posso adicionar aqui, ó. Então aqui ele está marcando o ponto 1 e 1, está bem aqui em cima. E se eu quiser que ele plote também o ponto 2 e 3, aí eu escrevo assim, ó. F5, está ali agora 1 e 1 aqui embaixo e 2 e 3 ali em cima. E se você quiser apenas o ponto, você coloca vírgula aqui, abre aspas e coloca um O. F5, agora você vai ter apenas o ponto. E depois do O você pode colocar uma letra para cor, R, Red, G, B. Vou colocar B aqui, F5, e aí ele já colocou um azul ali nos pontos, né? Pronto, feito isso, então vamos agora fazer nossa programação de rotação aqui, utilizando a matriz rotação e multiplicação de matrizes. Aqui é uma aplicação de multiplicação de matrizes, né? Que muita gente acha que não serve para nada. Então aqui vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, eu vou deixar assim 2 e 2, 1, 1, 2 e 2, esses dois pontos por enquanto. E vou deixar assim como os dois pontos mesmo, desse jeito aí. A gente precisa agora configurar melhor esse plano cartesiano. Então vejam só. Eu vou definir aqui os intervalos dos eixos. O comando é axis. Aí você abre parênteses, abre colchete e aqui você vai colocar os intervalos. Eu vou colocar os seguintes intervalos aqui. Eu vou colocar de menos 5 a 5 no eixo X e de menos 5 a 5 no eixo Y. Então agora a gente já tem aqui de menos 5 a 5 e de menos 5 a 5 nos dois eixos. Fica uma coisa mais simétrica para a gente ver melhor a rotação. E mais ainda, eu vou colocar aqui, depois disso, eu vou colocar os dois eixos. Tem um comando aqui bem bacana para isso, da biblioteca Pylab, que é o axhline, que ele insere uma linha horizontal, o H ali é de horizontal. Então aonde? Em 0. Pressionei F5, está ali a nossa linha horizontal. Deixa eu ampliar mais um pouco aqui. E comando parecido, Ctrl C, Ctrl V, no lugar de H vou colocar V aqui, F5. Tá ali agora o nosso plano cartesiano bacana. Eu ainda posso colocar um título aqui. Então, pylab.title.
E aqui é matriz rotação. Pressionei F5, tá ali o nosso título, matriz rotação. Então aqui a gente configurou o planozinho. Agora vamos fazer a transformação. Vamos fazer a rotação, né? Para fazer ela, eu vou precisar chamar outra biblioteca, porque eu vou trabalhar com seno, cosseno e também com radianos. Já que eu quero inserir aqui em graus, eu prefiro trabalhar em graus. Então, eu vou importar aqui from math. Eu poderia, inclusive, colocar assim, import math, né? Mas aqui existe, Python é muito flexível, você pode importar essas bibliotecas de várias maneiras diferentes. Então, eu não vou importar toda a biblioteca math, eu vou importar apenas esses três, seno, cosseno e radianos. Aí você faz assim, from math, ou seja, de math, import, seno, cosseno e radians. E aqui o ângulo A vai ser igual a radians, vou colocar já 30 graus. A entrada aqui em radianos ele vai converter graus para radianos. E eu vou precisar aqui das novas coordenadas dos pontos, duas novas listas. Eu vou colocar XR igual a vazio e YR igual a vazio. Essas duas aqui vão receber as novas coordenadas, as coordenadas dos pontos rotacionados, ok? Feito isso, aqui eu abro um espaço e for i em range vai repetir quantas vezes? Vai repetir o número de elementos que tiver ali em x. Então aqui, por exemplo, tem 2, sinal que eu tenho 2 pontos. Daqui a pouco eu vou acrescentar mais aqui, outros pontos. Então ele vai ter que fazer, porque ele vai ter que multiplicar. E aí a gente vai programar para ele transformar todos os pontos de uma vez só, para não ir um por um, claro, né? Que aí daria muito trabalho. E não daria certo, na verdade. Então a gente faz esse for aqui. O i vai começar de 0, vai nos dizer aí qual é o ponto. Então 0 é o primeiro ponto, que no caso aqui está 1 e 1. Quando for 1, vai para o 2 e 2 e assim por diante. Agora a gente vem para cá, ó. Coordenada x, cosseno vezes x mais seno vezes y. Então a nova coordenada x, eu vou usar aqui o comando append, que é para adicionar elemento na minha lista, na minha matriz, ok? E eu vou adicionar quem? Inicialmente ela está vazia, né? Eu vou adicionar aqui o cosseno de A. Então, cosseno de A vezes o x do ponto original, que vai ser ali, ó, o x de i. Então, x de i vai me dar o i no primeiro laço de repetição. Na primeira repetição, o i é 0. Então, ele vai me dar esse 1 aqui. Quando for 1, ele me dá o 2. E assim você consegue fazer o cálculo para todos os pontos de uma vez só. Mas o seno de A vezes Y. Seno de A vezes o Y está ali. Então, aqui a coordenada x já foi calculada. E a coordenada y, copiei e colei, vai ser menos seno aqui. E aqui no final vai ser cosseno, como diz aqui, ó, menos seno de A vezes x mais cosseno de A vezes y. Agora eu já tenho aqui as novas listas contendo as coordenadas dos pontos rotacionados. E agora eu venho para cá e vou colocar aqui, ó, XR, YR, só que vai ser R para vermelho aqui. E o DF5 aqui, olha só, tá ali a rotação feita, né? Dos dois pontos azuis, rotação aqui de 30 graus. Para ficar melhor isso daqui, vamos fazer uma figurazinha simples. Deixa eu colocar aqui como um comentário para ficar só o azul. Então, vou fazer um quadradozinho aqui em cima. Então, tá aqui 1, 2 e 2, eu vou colocar assim 2 e 3. Aqui, ó. 2 e 3. Depois 3 e 3. Olha só como é que tá. Depois eu vou colocar outro ponto aqui embaixo, que vai ser 3 e 2. 3 e 2. E finalmente um ponto aqui fechando o quadrado, que vai ser 2 e 2 aqui. Então, 2 e 2. Então, tá aí. E agora, para ficar melhor, eu vou colocar a linha. Então, aqui eu vou tirar esse
Ozinho. Tá aí a linha, né? E vou fazer a mesma coisa, só que agora com os pontos rotacionados. Eu vou tirar aqui desse jeito. Tá aí, rotação aí de 30 graus feita, né? E aqui, deixa eu apagar, vamos reiniciar o processo. Então aqui, rotação de 30 graus. Eu vou colocar assim agora 45, 60, de 15 em 15, 75, 90, aí 105, e 120, 135, 150, 165, 180 e assim vamos nós. Olha aqui um conjunto de rotações. Vocês verem que realmente funciona, claro. Então as matrizes permeiam aí os smartphones, os jogos. Isso aqui também é usado para fazer rotação 3D. É claro que a matriz é outra. Então aqui em editor de vídeo que rotaciona figura, que rotaciona foto, um programa de ilustração. Os aplicativos de um modo geral que trabalham com imagens, com figuras na tela, utiliza matrizes matemáticas, né? Então fiquem por aí, pessoal. Até o próximo vídeo aí.